Bem-vindos, meus amigos, bem-vindo. Hoje, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Aquaman. Vamos falar sobre o Aquaman? O Aquaman também é uma mistura, é uma mistura de humano com uma pessoa submarina. Então ele passa a ser como se fosse a sereia, né? Tem a mesma vida da sereia, ok? Então o Aquaman é como se fosse a mesma vida de uma sereia. Então o Aquaman surgiu, Deus surgiu porque os seus pais, um era do mundo aquático e o outro humano. É sobre esse tema que nós vamos falar agora. O homem peixe, o homem que passeia nos mares, nos altos mares, no mundo do mar. Nós temos três dimensões. Nós temos o céu, onde existe o corpo celeste. Nós temos a terra, onde reside os humanos, a humanidade. Temos o solo, a terra, onde tem os bichos, as bactérias, as formigas e outros bichos parecidos que vivem debaixo da terra. E temos o mar, onde vivem peixes, tubarões, baleias, golfinhos e muitas outras espécies de peixes que vivem nos rios, no mar, nos tanques, enfim. Então hoje nós vamos falar sobre o Aquaman, o cara que vive no oceano, né? Vive nas profundezas das águas e lá, de uma certa maneira, vive numa cidade gloriosa, uma cidade no fundo do mar. Você já viu isso? Cidade no fundo do mar? Pois é, o Aquaman vive na cidade no fundo do mar, porque o Aquaman é uma mistura de homem com uma criatura, com um peixe. Então é sobre isso que nós vamos passar para vocês, sobre esse cara. Aqui nós temos o par romântico de Aquaman. Nós temos o par romântico, né? E nós temos aqui o Aquaman, que então usa o tridente, que é uma da sua arma poderosa para se defender, manobrar essa arma e ali soltar alguma espécie de poderes para combater os invasores do oceano. Então aqui está o par romântico de Arthur Curry, vou chamar de Arthur Curry, tá? O Aquaman. E aqui está o seu par romântico, tá? A sua namoradinha, tá? Que mais tarde acaba tendo filhos. Como surgiu o Aquaman? Aquaman nasceu como um filho da rainha Atana e o guardião do farol de Bahia, da Anistia, o Tom Curry, que é o pai do Aquaman, uma mistura de humano com um peixe, com uma pessoa aquática, né? Não vou falar peixe,
uma pessoa submarina, que na verdade a sereia é um peixe, mas no caso dela, do pai ou da mãe, não é um peixe, ok? Então Tom Curry é o nome do pai de Aquaman, do Arthur Curry. A Trana voltou para a Atlântida, então Tom foi forçado a levantar Arthur sozinho. Quando criança, Aquaman começou a mostrar que havia herdado os presentes da mãe. Então, vamos lá, vamos prosseguir. A Trana voltou para a Atlântida, então foi forçado a levantar tudo sozinho. Quando criança, Aquaman começou a mostrar que havia herdado os presentes da mãe. Então, quando criança, a mãe dele foi forçada a voltar para Atlanta, né? Foi forçada a voltar para Atlanta sozinho, Atlântida, tá? Atlântida sozinho. E ali ela soube criar o seu filho, né? O qual foi crescendo e se tornou o guerreiro submarino, o guerreiro do mar. Arthur entra na caverna onde se depara com um Leviatã mítico que protege o tridente e expressa sua determinação em proteger tanto a Atlântida quanto a superfície, né? O que surpreende e permite a Arthur obter o tridente e provar que ele é o capacitado para assim dominar o tridente. Então é o seguinte, ele, depois de mais adulto, ele entra numa caverna, ele enfrenta um monstro, lá em Atlântida, lá nas profundezas dos mares, do mar, enfrenta um terrível monstro, né? E somente aquele que enfrentar este monstro e derrotar este monstro, poderá então pegar o tridente e ser o líder de Atlântida. Para ser o líder de Atlântida, você tem que passar por algumas fases, né? Passar por algum obstáculo, enfrentar situações, enfrentar monstros, né? Então ele mostrou que ele foi capaz para isso. Então ele enfrentou um monstro, o Leviatã, venceu o monstro, matou o monstro e pegou o tridente, o qual esse tridente tem poderes extraordinários, como movimentar as águas, fazendo em forma de parafuso, bolar as águas todas, né? Tem poderes de magia, tem poder extraordinário. É uma arma para ele, para defender a Atlântida, defender assim o seu reino submarino. O tridente pertencia a Netuno, o deus romano dos mares. O artefato foi modelado por Ciclopes, usando a essência do deus. Quem obteve o tridente recebe o direito divino de governar o mar. Então, como ele foi capaz de vencer o Leviatã e pegar o tridente, que foi de um deus Netuno, o deus dos mares, ele venceu. Então, foi passado para ele esse bastão de poder governar a cidade de Atlântida. Né? Mostrou que ele é capaz, o novo herói, o novo líder, para governar a cidade, o mundo, né, dos mares, o mundo de Atlântida. O tridente do Aquaman dá-lhe poderes extraordinários, né? Os poderes olha os poderes que tem esse objeto, olha os poderes que tem o tridente. Controle sobre as águas, permitindo-lhe formar ondas, realização de feitiços, tá? Então ele tem esse poder de controlar as águas, tem poderes de magia,
e tem poderes de controle. Então, quem vencesse o Leviatã, o monstro do mar, poderia, então, liderar a tropa. Então, ele foi lá, lutou com o monstro, venceu o monstro, pegou o tridente, e ele, então, passa a ser um novo líder de Atlântida. O Arthur Curry, filho de, vamos voltar aqui, de Tom Curry, um humano, quando viu uma mulher passando um perigo, um sufoco, talvez até não vou falar bem de afogamento, que era do mar, mas ela estava em perigo, ela estava em situações de socorro. Então, o que acontece? O pai dele, o Tom Curry, salvou aquela mulher, né, de uma possível morte, de uma tragédia, e acabou conhecendo ela, tendo um caso com ela, e teve um filho, que é esse cara aqui, o Arthur Curry. Então, ele é humano, o pai dele é humano, filho de uma mulher submarina, uma mulher que mora nas profundezas dos mares, numa cidade nas profundezas dos mares. Lá embaixo ele entra na caverna, enfrenta o monstro e vence o monstro. Então ele passa a dominar o mundo do mar, passa a dominar aquela área, passa a proteger o mar das invasões, né, humanas, das ameaças, vamos falar assim. Então esse herói foi escolhido para proteger o oceano das ameaças humanas, né, das ameaças de quem quer que for, né, invadir o território deles. Esse cara aí foi escolhido para defender o mundo das águas. Como Aquaman conseguiu seus poderes? Como que ele conseguiu seus poderes? Suas habilidades mágicas são provavelmente devido à sua herança real. Ele já foi capaz de derrubar a coroa de espinhos. Então vamos lá, gente. Prosseguimos. Ele foi capaz de derrubar a coroa de espinhos usando seu poder mágico, tá? Bem como existiam os efeitos, feitiços e encantamentos dos outros. O cara foi escolhido para essa missão. Assim como os outros super-heróis foram escolhidos para uma missão e teve que provar que foi escolhido para isso. Não é diferente de Arthur Curry também foi escolhido para defender alguma coisa, para defender o mundo dos mares. Foi escolhido para defender o seu território, defender lá os peixes, né? E também, caso necessário, né, juntando-se com a Liga da Justiça para defender também o planeta Terra das invasões. O nome desse cara na vida real é Jason Momoa, tá, gente? Jason Momoa é o nome desse cara. Esse cara, depois nós podemos falar até mesmo falar da sua vida pessoal. Tem 2 lindas garotas, tem uma família maravilhosa, o Jason Momoa. Ele foi destinado a ser rei da nação submarina de Atlântida, com a capacidade de manipular as marés do oceano, se comunicar com outras vidas aquáticas e nadar em velocidade supersônica. Então o cara foi predestinado a ser rei de Atlântida, porque o cara mostrou para que veio, foi capaz, foi digno, pegou o tridente, detonou o monstro, né, o Leviatã, provou que ele era o cara para isso, para defender o seu povo, o povo de Atlântida. Então ele foi escolhido para ser rei de Atlântida, tá? Ele foi escolhido para ser rei de Atlântida, para defender a sua cidade submarina.
Aquaman nasceu como filho da rainha Atlântida Atlana, tá? E o guardião do farol de Bahia. Eu já falei isso aí. A mãe dele chama Atlana, tá? Atlana é a mãe dele e Tokuri é o pai de Artukuri, que é o Aquaman. Fraqueza dele, galera. Ele não pode ficar desidratado. Ele não pode ficar desidratado. Se ficar desidratado, é a fraqueza do Aquaman. Ok? É a fraqueza dele. Então, ele tem que se cuidar, como nós também temos que se cuidar, para nós não ficarmos desidratados, né? O monstro protege o monstro da caverna, o Leviatã, ele protege o tridente, tá? Ele protege o tridente. E ele expressa a sua determinação em proteger tanto a Atlântida quanto a superfície, tá? O Aquaman, ele expressa a vontade de defender o seu povo. Então o cara estava disposto a entregar sua vida, se possível, para mostrar que era para defender a Atlântida. Então ele lutou com aquele monstro porque ele realmente estava convencido, ele estava decidido a encarar o monstro para ser o novo rei de Atlântida. Quem conseguisse pegar o tridente é o escolhido, então, para defender Atlântida. Com esses poderes que foi dado para ele, uma mistura de humano com um ser sobrenatural, ele tem a capacidade debaixo d'água, de nadar muito rápido, tá? Ele nada muito rápido, ele tem o poder de nadar muito rápido. Suas habilidades mágicas são provavelmente devido à sua herança real. Tá? É uma herança que foi deixada para ele, né? Foi deixada uma herança para ele, foi passado para ele o trono real, porque ele venceu, né? Se ele não vencesse, se ele não tivesse força de vontade, determinação para enfrentar a sua dificuldade, que era muito grande, que era aquele monstro, se ele fosse um cara covarde e não um cara entregue para vencer, um cara que recua, um cara que volta para trás, provavelmente o deus Netuno dos mares teria escolhido uma outra pessoa que tivesse então capacidade ou que tivesse então disposto a desafios para pegar o tridente e defender a cidade de Atlântida. Então, o Aquaman, né? O Aquaman, enquanto trabalhava como guardião de farol, Tom salvou a vida da princesa de Atlântida. O cara que guardava o farol, que ficava ali protegendo, né, aquela ilha, aquela baía, o cara que ficava ali olhando os mares para ver se estava acontecendo alguma coisa, se estava, enfim, vigilante naquela torre. No ele salvou a princesa naquele momento. Salvou a princesa naquele momento. E aí foi aonde tudo começou, foi aonde tudo
aconteceu o que eu falei para vocês aqui. Depois ele conheceu essa linda garota, que provavelmente foi uma excelente parceira do lado dele, tá? Então, meus amigos, é isso aí. Esse cara, como eu já falei, ele tem é uma mistura de humano com uma pessoa, um ser aquático, submarino. E nessa mistura de um ser humano, uma pessoa submarina, que morava nos mares, debaixo d'água, teve o caso e teve o filho, qual era o Aquaman, né? Que era o Aquaman, como já passei para vocês, né? Então esse é o vídeo de hoje sobre o Aquaman. E agradeço a vocês por mais uma vez acompanhar nossos vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu!